Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa aula de História, onde nós iremos falar sobre a formação do povo brasileiro. Nós temos aqui no quadro já como foi que se formou o povo brasileiro. Nós sabemos, desde muito tempo, sei que vocês já estão até cansados de estudar sobre isso, que o Brasil, antes de tudo, aqui já existiam os povos brasileiros. O Brasil ele já era habitado por um grupo de nativos que foi denominado os indígenas. Por que eles foram denominados indígenas? Quando os portugueses saíram de Portugal em busca de terras para colonizarem, eles saíram para chegar na Índia. Então, quando eles chegaram aqui e encontraram os nativos, eles achavam de verdade que estavam na Índia. Então, eles começaram a chamar os nativos brasileiros de indígenas, de índios, Então, depois da colonização, que iniciou esse processo de colonização, que os portugueses chegaram aqui, também outros povos vieram, em busca das riquezas que existiam no Brasil, como os europeus, vieram os espanhóis, e foram chegando grande grupos de pessoas que buscavam as riquezas brasileiras. Ninguém veio ao Brasil com o interesse, vamos fazer do Brasil a terra maravilhosa. O interesse foi usufruir das riquezas brasileiras. Inicialmente, achava-se que o Brasil era apenas uma ilha. E depois, quando começaram a percorrer as terras brasileiras, então eles perceberam que o Brasil não era só uma ilha, era um enorme país, é um gigante, que podemos dizer. Então, o Brasil, eles descobriram inicialmente a riqueza do pau-brasil, porque tinha muita floresta, era uma terra que era habitada só pelos índios, e nós sabemos que os índios, eles viviam em uma comunhão com a natureza, eles só retiravam da natureza o que era necessário. Eles não saíam explorando a natureza além, Então, com esse processo de colonização, eles descobriram aqui no Brasil, além das riquezas naturais, também encontraram as riquezas minerais, como o ouro, as pedras preciosas. E isso tudo foi dando, pessoal de fora foi começando a ficar interessado nisso. Então foi vindo outras pessoas, porque era um período que as pessoas ficavam de países, eram umas guerras entre países, porque eles tinham interesse de possuir mais terras do que a outra, Então, iniciou o processo histórico da formação do povo brasileiro, porque já tinha os indígenas, chegaram os europeus, os portugueses, e vieram os espanhóis, e foi chegando muitas outras pessoas de outros países. Então, nós já tínhamos aí duas raças, nós tínhamos os indígenas, os nativos, e os europeus, que seriam os brancos. Com todo esse processo, eles precisavam de muita mão de obra. Não tinha como trazer a França ou os outros países para vir trabalhar aqui no Brasil. Foi o que eles fizeram. Queriam colocar os nativos para trabalhar. Muitos nativos foram obrigados a realizar um trabalho em que nós sabemos que quando você trabalha e você não recebe por essa mão de obra, ela pode ser chamada de mão de obra escrava, um trabalho escravista. Então, os indígenas começaram a trabalhar mais isso. Os nativos, eles tinham assim, uma personalidade muito forte. Eles não aceitaram de certa forma a dominação e não se adequaram àquela forma de trabalho cansativo, exaustivo, que eles tinham que estar sempre trabalhando o tempo todo, Então, as pessoas que estavam aqui na colonização, no período, eles foram pegar pessoas de outros países. E eles foram na África, que também
estava em processo de desenvolvimento, de crescimento, de colonização também. Então eles pegaram as pessoas e trouxeram elas como mercadoria em navios, como se transporta alguma coisa embalada, uns pacotes. Eles trouxeram e foram vieram para o Brasil para também realizar um trabalho escravo. Quando a gente fala em trabalho escravo, a gente sempre fala os negros, mas os indígenas, os nativos brasileiros também foram escravizados, né? Então, o que a tia quer reforçar para vocês é porque tem que dar uma antecedida na história que é para a gente não se perder. O que eu quero passar para você é que todo esse processo, nós trouxemos os brancos, tinha os nativos, os indígenas e os escravos africanos, que seriam as três raças que fizeram uma formação do povo brasileiro, que são os negros, os brancos e os indígenas. São as três raças que formaram o povo brasileiro. Quando chegaram aqui, aconteceu de índios, né, se apaixonarem por brancos e formarem famílias. Brancos, já existiam os brancos com os brancos, os índios com os brancos, depois os brancos com os negros e os negros com os índios, e deu essa mistura maravilhosa que é o povo brasileiro, que é constituído dessas três raças. Sim, tinha mais os outros que vieram. Vieram sim. Nós temos descendência dos alemãos, dos espanhóis, dos franceses, do português. Tudo isso ele influenciou na nossa linguagem, o nosso modo de viver, influenciou a nossa cultura. Mas, falando de raças, de etnia, nós temos essas três raças que foram a formação, o Big Bang da nação brasileira. Então, como eu disse que teve a mistura, nós podemos ver aqui que os brancos com os índios não eram mais nem branco e nem índio. Então, eles eram uma mistura, iniciou o processo de miscigenação. E essas pessoas que se envolveram que foram fruto dessa miscigenação, elas foram rotuladas, tituladas por outro nome. Então, ele não é índio nem é branco, ele é a mistura dos dois. Ele pode ser chamado de mameluco ou caboclo. A mistura do branco com o negro, foi nomeada de mulato. Um homem branco, uma mulher negra, ou uma mulher negra e um homem branco. A ordem do fator não altera o resultado. Gerou os mulatos. E o negro com o indígena, o cafuso, né? Então, esses nomes hoje não são nem muito utilizados, né? Muito dele, quando a gente fala declarar cor, né? Nós dizemos que tem a raça branca, negra, os indígenas, né? E um pardo. Que se a gente for ver em dicionário e for pesquisar, essa cor parda quer dizer uma ausência de cor. Você se declara, eu nem sou branco, eu nem sou índio, eu nem sou negro, eu sou pardo, né? Por muito tempo existiu essa teoria que o povo brasileiro, a maioria se declarava como pardo. Eu tinha que declarar coisas, eu sou negra. Não, você é parda. Que cor é parda, né? Não se encaixa em nenhum dos títulos da miscigenação, mas enfim. Então, hoje nós temos, no censo, nós vimos que 47,7% das pessoas do Brasil se declaram brancas. 43,1% se declaram pardo. 7,6% se declaram negros. 1,14% amarelos. Esses amarelos são quem? São os imigrantes, os japoneses, os senseis, né, que são chamados. E 0,4% nós temos as pessoas indígenas. Agora você veja só que ponto chegamos.
Os nativos brasileiros que de repente eram donos de tudo, que se eles estavam aqui, eles eram os donos, de repente hoje só tem 4% dessa pessoa. Fazendo assim uma população brasileira toda, apenas 4%, se bem claro. Então, nós sabemos que no Brasil atualmente nós não temos nenhuma raça pura. Você não pode dizer, eu sou branca. Ah, sua pele pode ser branca, mas nós sabemos que nós temos no nosso DNA, nós temos traços dos nossos antepassados, né? Dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós, herdaram dos nossos bisavós. Então, se nós somos brasileiros, filhos naturais do Brasil, nós não somos uma raça pura porque nós viemos desse processo de miscigenação, certo? Então, as pessoas declaram a cor, mas uma raça pura é uma coisa inexistente no nosso país, já que nós somos a mistura de tudo, das 3 raças que deram origem ao Brasil. Seguido foi chegando os espanhóis, foi chegando os outros e foi fazendo acrescentando mais outros tipos. Ah, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente. Todo mundo quer ser descendente de alemão, do europeu, do francês. E pouquíssimas pessoas se declaram descendentes de negros e indígenas. Por que não indígenas se nós seríamos filhos do dono da terra, né? Hoje nós temos os indígenas que têm a área de demarcação indígenas, eles estão limitados a um espaço, por muito tempo, na verdade, eles ficaram limitados a um espaço, nas áreas, nas reservas, né? Mas nós sabemos, o indígena, ele não é necessariamente uma pessoa que tem que andar nu e viver dentro da mata, comendo na mão. Não existe isso mais, né? Somos pessoas, somos ser humano, todas as raças merecem ser respeitadas, seja elas brasileiras ou não. Nós merecemos respeito porque somos cidadãos e não devemos ser julgados pela nossa raça, pela nossa religião, né? Nós somos povo e essa ideia de nação deveria ser um sinal de união. Nós somos humanos, né? Nós somos humanos, nós somos cidadãos, fazemos parte de um país chamado Brasil e todas as raças merecem ser respeitadas por sermos pessoas, certo? Simplesmente por ser pessoas. Não se deve alimentar essa ideia de divisão de quem é mais, quem é menos, quem pode, quem não pode. Medir personalidade, coragem, força, sucesso diante da sua cor, né? Todos nós somos capazes, independente de nossa raça, certo? Mas a aula de hoje é da formação do povo brasileiro. Eu espero que tenha ficado entendido essa questão da formação do povo brasileiro. Um beijo para vocês e até a próxima aula.